você quiser abrir a sua Bíblia, você pode fazê-lo no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e acompanhar aí a mensagem que vai ser baseada nesse texto, a partir do verso 1. Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Mas se você prefere, se você presta melhor atenção com a Bíblia fechada, então feche e preste atenção. O verso 1 diz que Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Essa beira-mar aqui, esse lugar, não é outro senão o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou ainda o mar de Tiberíades. Todos esses três nomes são referência a uma e a mesma localidade. O texto nos dá conta também que grandes multidões se reuniram em volta dele. E por causa dessa multidão enorme que se aglomerou ao seu redor, ele achou por bem de adotar uma estratégia que foi a de entrar num barco e ali se assentar. Você imagine uma plateia de pessoas em pé na praia. Imagine Jesus um pouco afastado. O que é que essas pessoas vão formar? Quem sabe? Uma concha acústica. E do barco ele pode falar e todos vão poder ouvir. Coisas que só ele mesmo podia fazer. Ainda mais numa época como aquela. Pois bem, o texto nos diz ainda que toda a multidão estava em pé na praia. Diz ainda que Jesus de muitas coisas lhes falou por parábolas. Então Jesus lhes contou a parábola do semeador. Ele começou dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, primeira coisa, ele diz, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Depois ele diz, outra parte caiu em solo rochoso. O texto continua dizendo, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus finalizou a parábola dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Simplesmente disse isso. E pronto. O Evangelho de Marcos nos faz saber que depois, quando Jesus ficou sozinho, os discípulos se aproximaram. Aliás, Mateus nos faz saber que os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Se formos, eu falei Lucas, mas é Marcos. Marcos 4:10 diz assim, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Isso para não dar a impressão que os discípulos fizeram essa pergunta no meio da multidão, porque ela não tinha cabimento ser feita no meio do povo. Eles perguntaram, por que o Senhor fala com eles? E na realidade o texto diz, porque o Senhor fala com o povo por meio de parábolas. Jesus respondeu, porque a vocês é dado
conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isto não é concedido. É uma colocação que pode parecer um pouco estranha, mas nós temos que prestar bastante atenção. Será que Deus está fazendo acepção de pessoas? A primeira leitura, podemos compreender e entender isso, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isto não é concedido. Em outras palavras, Deus privilegia uns e outros não. É o que muitas vezes as pessoas deduzem ao ler o texto e a ler outras partes da Bíblia. Aqueles que pensam que Deus escolheu uns para serem salvos e outros para irem para o inferno. Isso não tem base bíblica e isso vai cair por terra quando nós entendemos o que Jesus vai explicar. Então Jesus explicou primeiro. Isso inicialmente pode ainda complicar ainda mais as coisas. Pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ficou mais complicado, né? Aparentemente, ele daria a conhecer os mistérios do reino àquele grupo de discípulos, apóstolos, mas ao povo em geral isso não seria concedido. E agora ele diz que aquele que tinha alguma coisa ia receber mais. E quem não tinha, até o que tinha, ia ser tirado. Ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Em outras palavras, ele ficaria sem entender, ficaria sem compreender e não poderia conhecer os mistérios do reino. Segundo, Jesus disse, por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. Então o que a gente entende é que Jesus está dizendo que ele falava complicado, falava por meio de metáforas, de figuras, de parábolas, para que poucas pessoas entendessem. Isso é verdade pura. Deus não quer que todos entendam. Por favor, espere até eu terminar, tá? Na realidade, Ele deseja que todos entendam. Mas, quando uma mensagem é proferida, ela não é dirigida a todos, mas apenas a alguns que vão poder entender. E em terceiro lugar, Jesus disse, assim nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Reforça tudo que a gente vinha pensando, imaginando, e que alguém podia entender. Agora sim, ele vai explicar por quê. Por que as coisas são assim? Jesus explicou, porque o coração deste povo está endurecido. Então o problema não está no desejo que Deus tem de revelar-se, mas Ele não pode revelar-se a alguém que tem o coração endurecido. Ele diz, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Você sabe que muitas vezes é possível você estar falando com alguém e a pessoa não está nem aí para o que você está falando. Às vezes nem olha nos seus olhos. Hoje eu falei com uma pessoa, cumprimentei essa pessoa, apertei a mão dessa pessoa, ela não olhou nos meus olhos. Ela estava olhando para um outro lugar, continuou olhando para outro lugar, e eu saí dali. Porque falei, será que ela sabe que eu cumprimentei? Será que... negócio meio esquisito. Porque o coração desse povo está endurecido.
Você pode estar num lugar, uma pessoa pode te dizer uma verdade e você se recusar a ouvir, porque você não quer ouvir. Porque você pode ouvir com os ouvidos, mas aquilo não entra. Ou se entra é como se diz aí fora, entra por um lado e sai pelo outro. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Na realidade, as pessoas não ouvem porque não querem ouvir. Por quê? Porque se derem ouvidos, elas têm medo daquilo ter que mudar a vida dela todinha. E essas pessoas não querem mudar de vida, elas querem continuar a ter a mesma vidinha que elas sempre tiveram e do jeito que elas gostam de ter a vida. Elas não querem ouvir com medo de terem que mudar. Ou porque elas vão ter que descer do pedestal, porque construíram a vida delas numa estrutura que agora não tem base, e se ela der ouvidos àquela palavra, a base dela vai toda por terra. Quantas vezes evangelizamos pessoas, mas eu aprendi isso com a minha família e eu não vou abrir mão disso de forma alguma. Mas eu já disse para uma pessoa, e não foi apenas para uma pessoa, mas olha, você vai seguir o que diz a tradição da sua família, tudo que você aprendeu desde a infância, em detrimento do que é a verdade, que é a palavra de Deus. Não, eu fico com a tradição da minha família, se for, seja o que for, eu prefiro morrer assim. E eu creio que isso não foi só a minha experiência não. Quantos aqui já tiveram experiência semelhante quando foram testemunhados? Então é isso aí. Então as pessoas, Jesus está se referindo àqueles que têm um coração endurecido, eles ouvem com os ouvidos tapados. Eles não põem a mão no ouvido não, mas é como se estivesse tapado. Eles não ouvem o que você está dizendo, não creem na sua palavra, que não é nossa, mas é a palavra de Deus. Eles estão com os olhos abertos, mas eles não veem. O texto diz que eles não fazem isso para que eles não possam ver, nem ouvir, entender com o coração, se converterem e sejam por ele curados. Em outras palavras, Deus não quer curar quem não quer ser curado. Amém. Deus não pode tocar numa vida que não quer ser tocada. Deus não pode transformar uma vida que não quer mudança. Então Deus está pronto a operar na vida de quem quer, quem crê nele, quem se dá a ele, quem se entrega a ele. Então as coisas ficam difíceis. Deus torna as coisas difíceis. Se você examinar as escrituras do Velho Testamento, você vai observar que Deus nunca se deu facilmente às pessoas. Ele sempre deu uma dica, sempre deu uma deixa. E se as pessoas respondem positivamente a essa deixa e se interessam por ouvir o que ele realmente quer dizer, vocês lembram como é que ele se revelou a Moisés? Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro e de repente uma sarça começa a queimar-se. E qual é o propósito de Deus? O texto diz que aquilo aconteceu até que Moisés percebeu o que estava acontecendo. Então ele disse, eu vou lá para ver o que está acontecendo, eu vou ver o porquê dessa maravilha. Então, Deus sempre vai deixar-se conhecer, mas ele se revela por etapas.
ou ele dá a deixa. Quem quiser vai se interessar por ouvir mais. É como se você assistisse um trailer e se você realmente estiver interessado, você vai ver o filme. Agora, se você não gostou do trailer, você não vai ver o filme. Então Deus permite que você ouça, você e todas as pessoas desse mundo ouçam, e o propósito de Deus é que todos ouçam, para que ao condenar aqueles que não quiseram dar ouvidos à sua palavra, sejam condenados sem poderem dizer, olha, eu não tive oportunidade. E a Bíblia diz que eu e você não podemos deixar de falar para que o sangue dessas pessoas não caia sobre nós. Porque nós falamos, elas não quiseram ouvir. A responsabilidade nossa é falar. Não importa se elas vão crer ou não. Eu tenho uma missão e você tem uma missão, e a nossa missão é falar. É interessante o chamado de Isaías, está me vindo à mente agora. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, no versículo 8, diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo, ouçam, é o mesmo texto, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber, torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles para que não vejam, não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Na verdade foi esse o texto que Jesus citou quando ele falou. Ele está falando que naquele povo estava se cumprindo a profecia de Isaías. Então, não é que Deus fecha a mente das pessoas, mas que Deus não se revela a quem não está a fim de receber revelação. Deus não fala com quem não está a fim de ouvir. Deus fala com quem quer ouvir, Deus se revela a quem quer ter revelação, quem quer ter compreensão da sua palavra. Então foi essa a explicação que Jesus disse, olha, eu falo por parábolas, em outras palavras, eu estou complicando, para que só entendam quem quer entender. Você talvez não tenha parado para pensar que Jesus ministrou nessa condição. É por isso que em determinada altura do seu ministério, o povo se reuniu e gritava pela sua crucificação. Mas antes de vermos a explicação dada por Jesus para a parábola, porque ele ainda não explicou a parábola, vamos ver dois detalhes da parábola. Primeiro, o que representa a semente. Jesus explicou, este é o significado, aliás, em Lucas, não é no texto que nós estamos lendo de Mateus. Essa parábola, ela é narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E no evangelho de Lucas, Jesus explicou no capítulo 8, no versículo 11, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, quando Jesus disse, eis que o semeador saiu a semear, ele estava se referindo àquele que sai e que prega, aquele que sai e semeia a preciosa semente. Nós temos uma outra ilustração disso em Romanos, capítulo 10,
Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Outra versão diz boas novas. Então é esse tipo de semeadura que Jesus está se referindo. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Em segundo detalhe, é Mateus mesmo quem dá. Quando perguntamos o que representam os 4 tipos de solos, representam 4 tipos diferentes de corações e a maneira como eles reagem à palavra de Deus, à semente. Jesus disse: o que lhes foi semeado no coração. Então estava se referindo à palavra que é semeada, que é transmitida, e a maneira como esse coração reage a essa semeadura, a essa palavra. Agora sim veremos a explicação de Jesus para a sua parábola. Então ele diz: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Ele está falando agora só com os seus discípulos. Está explicando apenas para eles. Quando eles ouviram a parábola, eles não entenderam. Agora, porque eles procuraram Jesus e disseram, queriam saber mais sobre a parábola, Jesus está ensinando. Por que os outros não pediram essa explicação? Porque não tinham interesse. Mas os discípulos dele quiseram saber mais sobre as parábolas. E ele está explicando essa parábola. Então vamos ver sobre o que foi semeado à beira do caminho. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Eu não sei se todos aqui são do asfalto e só andaram no asfalto. Eu andei por caminhos que Jesus está falando aqui. Quem sabe o que é um terreno à beira do caminho? É um terreno. O que é a beira do caminho? Jesus está falando que caminho? Caminho de automóvel? É estrada? Ele está falando de caminho de quem caminha a pé. E como é que é o chão desses lugares? É terra. E como é que a terra é? Fofinha, macia. É chão duro. Normalmente tem uma grama rasteira ou alguma plantação, alguma coisa bem rasteira que resiste às passadas que são feitas sobre aquele terreno. É um chão pisado. E o tipo de vegetação que nasce ali, normalmente é característica de terreno muito duro. Eu quando era menino, eu já disse aqui em outras ocasiões, eu vivia na cidade, mas passava as férias na casa, a gente chamava fazenda. Hoje, depois de muito tempo, eu fui lá e devia ser um sítio, porque fazenda a gente pensa que é um negócio enorme, mas quando eu era menino, aquilo era uma coisa enorme para mim. Passei por lá depois de alguns anos e vi que não era tão grande como eu pensava. Mas tinha um caminho que a gente percorria, que ia da cidade até onde eles moravam. E os meninos que moravam lá, a gente moravam na roça ou na fazenda, que a gente chamava assim, eles iam na frente da gente e amarravam o que era chamado naquela época de vassoura. Você sabe o que é amarrar a vassoura? É uma planta que você amarra uma na outra e quando você passa ali, você pumba, você tropeça e cai. Nunca viu esse tipo de plantação rasteira, não?
Já viram? Já. Tá, pois é, eles faziam isso e a gente sabia que eles faziam isso, mas você não sabia onde eles tinham feito. Então, quando você estava pensando que não tinha mais nada, você levava um tropicão e caía no chão. Pois bem, é um terreno duro, é um terreno bem duro mesmo. Então, esse é o terreno que foi semeado à beira do caminho. O texto diz: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Se joga-se uma semente num terreno desse, onde fica a semente? Fica na superfície, ela não entra, ela fica totalmente na superfície. Ela não entra 1 centímetro na terra. Não tem como entrar. Ela eu não sei como dizer, mas não há como nenhuma semente entrar ali. O chão é muito duro. A semente fica na superfície, ela não penetra, e por isso as aves do céu vêm e comem aquela semente. As aves do céu aqui nessa parábola são representadas pelo diabo. Você fala com as pessoas, elas ouvem as palavras que você fala, e se você cita a palavra de Deus, ela ouve a palavra de Deus, mas ela resiste a essa palavra, de modo que o diabo vai distraí-las e vai levar com facilidade essa palavra, e ela não vai de forma alguma produzir qualquer efeito naquela vida, porque primeiro que ficou na superfície, segundo porque o diabo vai dar um jeito de tirar aquela semente. Quem está dizendo isso não sou eu, foi Jesus quem disse. Ele disse: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, não compreendem porque o coração deles está duro, porque ouviram de má vontade, porque não quiseram ouvir, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. A palavra fica infrutífera. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Por que alguém ouviria a palavra e não a entenderia? Porque o Senhor não deu e não dá entendimento para quem não quer ouvir. Porque o Senhor não se revela a tais pessoas. O que foi semeado em solo rochoso, Jesus continuou dizendo: esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Como é um solo rochoso? Eu creio que Jesus não está falando de um terreno onde só existe pedras ou só existe uma rocha. Quando você viaja por aí, você vê determinadas montanhas que são totalmente de pedra. É uma rocha enorme. Aqui, quem vai daqui para Belo Horizonte, caminho que eu já fiz muitas vezes, você vê verdadeiras montanhas que são pedras maciças, são maciços de pedra. Jesus não está falando desse tipo de terreno. Ele está falando de um terreno que é muito comum e encontrado lá por onde Jesus andava. Eu não sei se vocês sabem, mas em regiões semiáridas, lá naquela região, tem muita pedra, mas tem terra. Inclusive, as ovelhas podem pastar porque tem alimento para elas em lugares onde há vegetação rasteira que atende até às necessidades dessas ovelhas. Mas a terra não é profunda. A terra fica na superfície porque debaixo daquela terra que está por cima tem pedras. E assim o terreno ele é composto de pedras e de terra. E não é um terreno onde a terra é profunda e onde você pode arar a terra, plantar e
e essa planta possa desenvolver com profundidade. Por isso Jesus disse: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. Ele não tem raiz porque a terra é pouca. A terra é muito pouca. E o texto, quando Jesus contou a parábola, ele disse, eu vou ler lá o texto, eu não queria fazer isso não, porque isso aqui toma muito tempo, mas ele diz assim no verso 4, verso 5, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Não diz que não tinha terra, mas diz que a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Quando você planta profundamente, demora a nascer. Mas quando nasce algo que tem raízes. Porque foi semeado numa terra profunda. Agora, se é semeado na superfície, nasce logo. Eu não sei de vocês, eu estava na escola, era menino, e a professora pediu que a gente levasse um feijão, envolveu esse feijão no algodão, colocou dentro do recipiente, colocou lá, não sei se é no dia seguinte ou 2 dias depois, já tinha nascido. Alguém já fez essa experiência? Ah, todo mundo, né? Todo mundo passou na escola igual eu, tá bom. Pensei que essas coisas fossem só do meu tempo. Mas, então, a semente brota rápido quando ela é plantada num terreno raso. Mas o que acontece? Quando o sol vem, essa semente que brotou, bonitinha, viçosinha, o sol faz com que ela morra rapidamente, porque ela não tem raiz, ela não tem água que possa continuar a preservar o seu desenvolvimento. Por isso Jesus disse que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele gosta do que ouve, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Bem, o que caracteriza essas pessoas? Elas são empolgadas. Elas recebem com muita alegria, mas elas são superficiais. São pessoas que agem muito na área da emoção, e o problema não está na emoção. O problema está em que foi só a emoção. Não houve consistência, não houve... Aquilo não entrou profundamente, aquilo ficou na superfície. Ela não encontra espaço nesse coração, não encontrou meios para ela expandir-se. O sol, aqui é uma figura da tribulação, é uma figura da perseguição que vem sobre a vida da pessoa, representada pela planta, que quando o sol vem, não resiste ao seu calor. Depois Jesus disse: o que foi semeado entre os espinhos. Bom, antes disso, Jesus falou que essa pessoa do solo rochoso experimentou angústia, algum problema, alguma dificuldade, e ela não foi capaz de superar, e ela falou: não quero, porque eu não quero sofrer por causa disso. A vida estava aparentemente tão boa, é igual os israelitas que saíram do Egito, mas quando estavam no deserto, disseram: antes a gente estivesse lá no Egito, a gente era escravo, mas a gente tinha comida, tinha isso, tinha aquilo outro. Agora tem que depender desse pão vil, que era uma bênção, era um maná que todo mundo hoje gostaria de conhecer
experimentar, mas é assim mesmo que acontece. Vamos para o próximo passo. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Neste solo, a semente germina, mas ela é sufocada pelos espinheiros quando estes crescem e sufocam aquela semente que chegou a germinar. A semente, a palavra de Deus, é sufocada pelas preocupações dessa vida. Quais são as preocupações dessa vida? Os interesses sociais. São pessoas que se importam com o que as pessoas pensam acerca delas. Estão preocupadas com a opinião do pai, da mãe. E eu não estou dizendo que o que o pai e a mãe dizem não é importante, mas no caso desse, estão preocupados em agradar essas pessoas e não agradar a Deus. Eu estou falando de pessoas que têm liberdade para fazer uma escolha. E elas preferem escolher agradar o pai, a mãe, o irmão, ou qualquer outra pessoa, os amigos. São pessoas que querem a aprovação das pessoas. E também são pessoas que se deixam seduzir pelas riquezas e elas têm muitas facilidades porque elas agem de maneira que não é correta, elas estão acostumadas a dar um jeitinho, aquele famoso jeitinho brasileiro. Ela quebra o galho de pessoas e com isso ela obtém vantagens, ela recebe a aprovação de pessoas que estão debaixo do mesmo sistema e ela não quer deixar isso, porque isso vai implicar em mudanças. Se ela mudar, ela vai perder amigos, ela vai perder vantagens e oportunidades. A Bíblia diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. É o apóstolo Paulo quem diz isso, escrevendo a Timóteo. Então, se você quiser viver de maneira reta, de maneira correta, fazer tudo exatamente como você vai ver na Bíblia, você deve fazer. E as pessoas, quando ouvem o Evangelho, elas sabem que elas vão ter que mudar de vida. Elas vão ter que deixar muitas coisas. A princípio elas gostam, acham maravilhoso, acham muito bonito, olha, isso é legal, que coisa linda. Vocês pregam o amor a Deus, o amor ao próximo, e vocês pregam bem, tudo isso é muito bonito, né? Os espíritas gostam muito disso, dessas coisas aparentemente assim muito bonitas, muito louváveis, mas na hora H mesmo saem fora. São pessoas ambiciosas que não vão trocar uma vida de santidade por uma vida regalada, por uma vida em que eles podem fazer o que querem, do jeito que querem. Jesus nos preveniu no capítulo 6, no verso 24 de Mateus, e vimos isso há 2 semanas passadas, salvo engano, não tenho muita certeza qual foi o domingo. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu tenho que dizer o que eu disse naquela ocasião: o problema não são as riquezas, o problema é quem é que você está servindo. Se você serve a Deus, as riquezas estão a serviço de Deus. Se você serve as riquezas estão servindo você, ou melhor, você está servindo as riquezas. Então, elas são incompatíveis. Finalmente, Jesus diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende.
este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então Jesus explicou que o coração da pessoa, simbolizada pela boa terra, tem 3 características. A primeira, um coração que ouve a palavra de Deus. Vejam o que ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Então, ouvir não significa só ouvir no sentido de ouvir e depois deixar sair do outro lado, não. É ouvir para reter. E eu quero ilustrar isso em Provérbios, capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. É muito significativo que isso esteja no Velho Testamento. Quem é que acha? Quem busca? É por isso que Jesus diz: quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-lhe a porta. Então, essa pessoa, a primeira característica, ela tem um coração que ouve a palavra de Deus. Segunda característica, um coração que compreende a palavra de Deus. Por que compreende? Compreende porque quer compreender. É por isso que nós recomendamos a você inúmeras vezes, e normalmente recomendamos isso ao novo decidido. Recomendamos que ele memorize inclusive o Salmo 119, 18, que diz, o que diz mesmo? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu estou falando uma versão que eu nem sei como é que é essa aqui é, não, mas a antiga é essa. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O verso 9 desse mesmo salmo diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, ouvir não é só ouvir, é ouvir e guardar. Para que você vai guardar? Para poder entender. E se você quer entender, Deus vai se revelar a você. Então, o terreno representado, a boa terra, é aquele que representa o coração que ouve a palavra de Deus. Segundo lugar, a segunda característica, um coração que compreende a palavra de Deus, porque quer entender. E a terceira característica é um coração que frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por. Então é um coração, é uma pessoa que vai dar fruto correspondente à semente que foi semeada. Jesus disse que pelos seus frutos nós podemos conhecer a árvore. Se você quer saber de que semente é o fruto que você está dando, é só ver o sabor que tem esse fruto. Mas o que significa isso? Eu estou me referindo ao coração que frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Primeiro, a reprodução exata do fruto que deu origem à semente, que no caso aqui é a palavra de Deus na sua própria vida.
1 de João 2, 3, 6 diz: e nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. De quem é a palavra? A palavra é de Deus. E ele está falando aqui no caso de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: habite ricamente em vós, na versão antiga, a palavra de Cristo. E se a palavra de Cristo habitar em nós, o que vai acontecer? A vida dele vai se manifestar em nós. Eu já lembrei 3 vezes, já esqueci 3 vezes de um texto que eu quero abrir. Já lembrei outra vez, graças a Deus. Em João capítulo 14, versículos 20, começar do 21. 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, verso 23. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha, ele está falando primeiro, da habitação da palavra de Deus em nós. Quando a palavra de Deus está em nós, e nós vivemos essa palavra, é Deus vivendo a sua palavra em nós. Deus não vai manifestar-se na vida de quem desobedece a palavra dele, porque aquela pessoa não o representa. Mas se alguém guarda a sua palavra, Jesus diz que ele e o Pai viriam e fariam nessa pessoa morada. Por quê? Porque ali ele pode agir com toda a liberdade. Então, o que significa isso é a pergunta que fizemos primeiro: é a reprodução exata do fruto que deu origem à semente. E qual é essa semente? É a palavra de Deus, no caso, na minha vida, na sua vida. Em segundo lugar, é a reprodução exata do fruto que deu origem à semente, a palavra de Deus na vida dos outros. Jesus disse: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa semente somos nós, onde a palavra foi enxertada, onde a semente foi plantada, e ela deu fruto. Agora, para que esse fruto chegue a outras vidas, é preciso que eu morra inteiramente. E se eu morrer, se eu deixar que a minha vida caia na terra e pereça e morra,
Então, a vida da semente, que é a palavra de Deus, então vai frutificar. O que significa isso? É que a palavra de Deus não pode manifestar-se na minha vida, a menos que eu morra para mim mesmo. Ela não pode chegar a outras pessoas, a menos que eu morra para a vergonha, para o medo e para uma série de coisas que são inerentes ao ser humano. É preciso que eu tenha coragem, é preciso que eu passe, se necessário, vergonha, aquela vergonha que o mundo acha que é vergonhoso, mas eu não tenho que considerar isso como vergonha. A Bíblia diz que os discípulos foram açoitados e ficaram alegres por terem sido dignos de terem sido açoitados por causa do nome de Jesus. Parece loucura. Eu contei o caso do pai. Olha, eu não me responsabilizo pela veracidade dos fatos, sabe? Mas foi o que eu ouvi. Essa menina que o pai matou, batendo com a cabeça dela na calçada, diz que a igreja correu para lá, se pôs em volta da menina, e a menina tinha momentos de lucidez e momentos em que ela ficava sem estar lúcida. E num desses momentos de lucidez, ela disse: ele está ali, ó. Ele veio me levar para o céu. E depois de dizer isso, ela não voltou mais. Eu creio. Aconteceu com Estevão. Pois é. Então, para concluir, o que eu fiquei impressionado nesse relato é que quando uma pessoa aceita Jesus, ela aguenta os trancos. Porque o que vai realmente mostrar se realmente uma pessoa é do Senhor é a permanência dela. Se você realmente é de Jesus, você passa por cima de tudo, você sofre, você... Aqui na igreja mesmo, você vive cada situação. Eu vivo como pastor, você vive como ovelha. Vivemos uns na relação uns com os outros, tudo. O diabo trabalha o tempo todo para desestabilizar você, para tentar você, para jogar você no chão e para levar você a desistir. E muitas vezes você tem vontade de chutar o balde, você tem vontade de dizer: olha, eu não aguento mais. Mas daí no minuto seguinte,